Hora do Enem no ar! O especial de entrevistas 2017 tá com tudo e não tá prosa. Quer dizer, tá prosa. Tá verso, teatro, TV. Primeiro, a gente lembra o papo com Guti Fraga, fundador do grupo de teatro Nós do Morro. Em seguida, é a vez de rever a conversa com Natália Estrela. Ela é tradutora de novelas mexicanas e reality shows. E que tal fechar com chave de ouro falando de Rock in Rio e Lollapalooza? Hã? Mônica Pessegueiro do Amaral fala do desafio de traduzir ali, ao vivo. Então roda a vinheta! O nosso convidado de hoje é diretor, ator e jornalista. Ele nasceu no Mato Grosso, viveu em Goiânia e está no Rio de Janeiro há mais de 45 anos. Se dedicou aos estudos como poucos e é fundador do grupo Nós do Morro. Então vem pra cá, Guti Fraga, por gentileza. É uma Salve, honra. Tamo Seja junto. bem-vindo. Tamo juntão. Antes de mais nada, como assim 3 cursos? Como você conseguiu? Eu acho que foi uma doideira porque eu fui morar na Argentina. E na Argentina era uma coisa assim, de você passava num teste que você fazia, você podia escolher os cursos que você queria fazer. E quando chegou lá, que eu vi essa possibilidade, que eu passei nos testes lá, aí eu escolhi experimentar. Porque você gosta de sorvete de abacaxi? Não. Você já experimentou? Não. Então você tem que experimentar. Aí eu fiz fazia medicina de manhã, fazia agronomia à tarde e fazia teatro à noite. Quando que surgiu essa história do Nós do Morro? Assim que eu cheguei no Rio, eu morei um mês em Copacabana. E depois eu fui morar no Vidigal. E no Vidigal foi algo que me atraía muito. Primeiro, geograficamente, é um dos lugares mais lindos. E segundo, quando eu fui morar no Vidigal, existia uns prédios que moravam grandes artistas lá. Lima Duarte, Gal Costa, Arlete Salles, Cláudio Mas, Roberto Pirillo, Danilo Caymmi. Era um bonde que morava ali. Mas existia a favela e a não favela. Eu nunca entendia essa história da favela e da não favela, porque na praia a gente se encontrava, todo mundo era igual. Mas lá eu tive muitos amigos dentro dessa minha vida, de ver pessoas com talentos, com muito talento mesmo, mas que não tinham oportunidades. E quando veio o Papa, eu me formei em jornalismo naquele ano, em 1980, e fiz uma matéria para o Pasquim, a capa do Pasquim. A capa era assim, o Papa nas bocas. Porque ele passava na frente de 2 bocas para chegar lá na capela. E o Vidigal muito emocionado. A gente passou a noite acordado esperando o Papa, e aí o Papa veio. E aí a gente, desse bonde do jornalismo, a gente foi todo mundo continuar para tomar uma cerveja. A gente passou a noite acordado. Aí fomos tomar uma saideira. Quando eu olhei assim, eu vi que um carro tinha parado. E aí veio um cara que desceu do carro, chegou e bateu o conto. Eu falei, Celeste, me dá uma cerveja. Aí ele bateu no meu ombro e falou... Quando eu olhei, ele falou, isso aqui é pra você, jornalista. E, puf, deu um soco no meu olho. E quando ele foi pegar um revólver, eu saí correndo e fiquei escondido atrás de uma caixa d'água, assim, umas 4 horas. Aí eu falei assim, pô, já era jornalismo. Minha parada é minha arte mesmo. Aí eu fiquei só fazendo teatro e comecei a trabalhar com o Domingos Oliveira. Nessa sequência, foi quando eu conheci a Marília Pêra. E a Marília me deu essa autoestima. Aí eu, Rio, São Paulo, e o meu bonde ali, eu se encontrava com o pessoal do teatro, da praia, do Vidigal. E aí, legal, legal. Aí, pô, amanhã vai dar a maior lua. Porra, vai dar a maior lua. E ficava assim, e eu percebia que os assuntos estavam se morrendo. Eu precisava de argumentos. Isso ficou dentro de mim. E um dia a gente foi para Nova York. Quando chegou em Nova York, a minha vida mudou muito. Eu fiquei muito impressionado. Eu não ia para Broadway. Eu queria ver a negada local, sair do Vidigal. E eu ia para lugares assim fantásticos, por Harlem, por Brooklyn, por Sorro. No Sorro eu entrava de uma porta e saía na outra, era exposição, era artes plásticas, teatro numa salinha pequenininha, atores fantásticos, cenários fantásticos. Eu falava, caraca, é possível. Aí eu vim. Dentro do avião, eu já resolvi que eu ia largar tudo e ia fundar esse projeto, onde pudesse dar oportunidade às pessoas que não tinham oportunidade para fazer essa viagem. Foi assim que começou o Nós do Morro. É possível viver da arte? É possível viver a arte. Viver da arte é relativo. Você tem que abrir um leque de possibilidades. É como você
talentoso, joga futebol desde pequeno. É possível viver do futebol? Você tem noção de quantos garotos estão lutando para ter uma oportunidade como jogador de futebol? Você tem noção quantas pessoas fazem teatro no Rio de Janeiro, no Brasil, e que gostariam de sobreviver de arte? Sei lá, de 20 mil, talvez viva de arte, né? Então, para isso, você tem que abrir um leque de possibilidades. Como nós do Morro, a gente abriu essa possibilidade dentro do cinema, abriu-se esse desfoco, porque a televisão, às vezes, ela tem o perigo do protagonismo, de você achar que na televisão... Não! O que eu falo para meus meninos sempre são assim, você faz uma novela, que legal. E aí, acabou a novela, e aí? O pedreiro pega uma obra para fazer, uma casa. Ele constrói a casa, ele pinta a casa, acabou. E aí? Ele vai ter que pegar uma outra obra. Será que vai aparecer? A arte é a mesma coisa. Então, você tem que abrir um leque de possibilidade para sustentabilidade. Assistente de produção, assistente de câmera, assistente de direção, o faz tudo. E, às vezes, só isso também não segura, porque também é um mercado competitivo. Hoje, 30 anos depois, quase 31 anos, eu estou com uma turma onde nós estamos buscando, brincando no processo pedagógico mesmo, metodológico, trabalhando, por exemplo, para falar um pouco da história do cinema. Está lá no Humberto Mauro, trabalhando a Velha Fiar. Então, toda a minha turma costura à mão, cantando a Velha Fiar. Uma forma, você faz umas camisas para botar para vender. Porque se você tem uma sustentabilidade, abre mais a possibilidade de você buscar a sua qualificação artística. A classe média, média alta, ela pode falar assim, não, pai, eu quero estudar violino, eu quero tocar piano, e quero fazer aula de canto lírico, e quero fazer teatro, e quero fazer balé, e tá, porque tudo isso são elementos para você, para o seu artista, para o seu ator. Agora, e quem não tem essa grana? E deseja, como é que faz? E chega um momento que os pais cobram, e não estão errados. Mas se você encontra uma sustentabilidade, por mínimo que seja, dá a possibilidade de você voar mais, dá a possibilidade de você estudar mais a sua arte, a qualificação, que é isso que faz a diferença. Guti, e para quem quer participar do Nós do Morro, como faz? Quando a gente não está em crise como a gente está agora, que não é só a gente, né? O país nessa crise, né? Neste momento, nós estamos sem patrocínio. Então, nós temos que esperar um patrocínio para a gente abrir vagas, e aí é só ir lá, se inscrever e fazer um teste. Agora, para quem está assistindo a gente e ainda não se convenceu da importância da arte, qual é o seu recado? Eu só posso dizer o seguinte, que a vida levada através da arte é muito mais bonita de ser vivida. Porque a arte, ela te possibilita sonhar. E como eu sempre digo, o homem sem sonhos é como um pássaro de asa quebrada. Então deixa as suas asas, vamos voar. Guti, não tenho como agradecer. Muito obrigado mesmo pela sua presença. Um prazer grandão. É como eu sempre digo assim, eu sou muito fã do Alcione Araújo, porque ele é um dos caras que bate firme mesmo, que a arte e a educação são irmãs siamesas. Tem que caminhar juntos. Tem que caminhar juntos. Né? Tamo junto. Novela mexicana da pura e reality show do bom. Tudo isso faz parte do dia a dia da tradutora Natália Estrela. Seja bem-vinda. Olá. Seja Tudo bem-vinda. bem? Obrigada. E qual a diferença entre traduzir novelas, filmes ou reality? Bom, novela, apesar de dar um pouco mais de trabalho, porque a gente precisa manter a consistência. E não é só um tradutor que faz, né? Existem tradutores principais, que geralmente sou eu, e outros tradutores que trabalham na base. Então, assim, enquanto eu faço vários capítulos, alguns outros tradutores vão fazendo para ajudar também. Quando isso acontece, você precisa manter a consistência. Então, eu não posso dizer que houve um acidente de carro há 3 dias atrás e ele dizer que, na verdade, houve um atropelamento. Então, tem que haver consistência. Essa consistência requer trabalho, mas a novela tem script. A novela é toda montadinha, os personagens falam as coisas combinadinhas, então isso facilita muito a nossa vida. Bom, filme...
dá muita liberdade para a gente trabalhar. No filme você pode encontrar várias soluções legais e dependendo do canal que vai exibir, você pode usar pra caramba. Então é muito legal fazer filme. E eu diria até que é a tradução mais fácil. Agora, reality show é uma loucura, porque não existe script, né? Nada é combinado, é tudo na emoção. Os personagens estão à flor da pele. Então, existem muitos vozerios. Vozerio é quando eu e você somos os personagens principais, estamos conversando e há 300 pessoas aqui batendo papo e a gente não consegue entender o que elas estão falando. Porém, isso tem que ser dublado. E à medida que isso tem que ser dublado, o tradutor tem que inventar alguma coisa para eles estarem falando. E assim, em reality show, por exemplo, a gente... No meu caso, eu fiz MasterChef México, eu fiz MasterChef Júnior Argentina, eu fiz Donos da Cozinha. Quando você faz, por exemplo, um reality show de culinária, você tem que estudar sobre os ingredientes, sobre os utensílios, você tem que saber do que você está falando, das receitas, por exemplo, pensar em quando você pode colocar uma comida típica e quando você tem que adaptar para o público brasileiro conseguir entender. Então, assim, respondendo a sua pergunta, reality show é muito difícil. Vem cá, como você começou com a tradução? Bom, na verdade, a minha história com a tradução é uma história de amor, porque eu, desde os 9 anos, sou alucinada por novela mexicana. Eu assisti todas. Eu assisti em português, eu assisti em espanhol, eu assisti com dublagem, sem dublagem, eu assisti de todas as maneiras que você possa imaginar. Aos 15 anos, eu já falava tão bem espanhol que eu fui convidada para dar aula de reforço para alunos que tinham dificuldade, para alunos que não estavam aprendendo corretamente, e inclusive para alunos que estavam fazendo o Enem. E ali começa a minha história de amor com a língua espanhola. Eu trabalhei com espanhol a vida inteira e sou tradutora profissional há 7 anos. Eu trabalhava com tradução técnica de engenharia. Aqueles termos cabeludos. E quando eu estava fazendo pós-graduação em tradução, eu descobri que existia uma coisa chamada tradução para dublagem. Por mais que eu fosse apaixonada por novela mexicana, eu nunca tinha parado para pensar que aquilo era traduzido por alguém. E aí eu pensei assim, meu Deus, é a minha vida, eu nasci para isso. E foi quando eu comecei a me preparar para virar tradutora e deu tudo muito certo para mim. Agora, conta pra gente, o que você já traduziu? Já traduzi muita coisa legal. Eu, há mais de um ano, traduzo todas as produções latinas da Nickelodeon, né? Novelas juvenis, por exemplo. Eu Sou Frank, Rei de Bem-vindo à Casa, eu traduzi, claro, sempre com o apoio de outros tradutores. Estou traduzindo agora a nova novela deles, que também está gerando muita expectativa, que é Vicky RPM. Eu traduzi MasterChef México, conforme eu disse, eu traduzi Donos da Cozinha, eu já traduzi longa-metragens, eu traduzo novelas para um canal de muito sucesso em Angola e Moçambique, que dubla todas as novelas no Brasil. Por quê? Porque o Brasil tem a melhor dublagem do mundo. Então, todas as novelas de Angola e Moçambique, latinas e turcas, são dubladas no Brasil devido à qualidade. Você também trabalha com novelas turcas? Conta pra quem tá assistindo. Tá havendo um boom, uma explosão, invasão de novelas turcas pelo mundo. A novela turca traz uma proposta diferente do que a gente está acostumado com novelas mexicanas e brasileiras. São novelas mais tranquilas, com paisagens lindíssimas e reviravoltas no meio da trama, por exemplo. A vilã, que começa como vilã, termina como mocinha, a mocinha termina como vilã. Então, é um modelo diferente de novela e o mundo inteiro está se apaixonando. E o que acontece eu vou me arriscar a dizer que quase não existe, para a gente não excluir a possibilidade. Tradutores turcos habilitados com técnicas de tradução para dublagem. É nesse momento que entra o tradutor de espanhol. E muitas vezes o tradutor de inglês também. A gente recebe essa novela em turco, o áudio. Mas peraí, você fala turco? A gente não fala, mas com o tempo a gente começa a entender. O script chega nas nossas mãos em espanhol, em inglês, no caso dos tradutores de inglês. E a gente faz a tradução do script e depois vai fazendo toda a técnica de tradução para dublagem, de bilabial, com o áudio em turco. E como está o mercado para quem quer trabalhar com tradução de dublagem? Ele está ótimo, porque existe uma falta muito grande de bons profissionais no mercado, né? Existe falta, na verdade, de profissionais qualificados. Porque as pessoas acreditam que você, sabendo um par de idiomas, você pode ser tradutor. E não. O tradutor, ele precisa se qualificar, ele precisa estudar. E dentro da tradução, quais áreas estão crescendo mais?
Audiovisual de uma maneira geral. Legendagem, dublagem, por causa das TVs a cabo e por causa também de Netflix, que hoje tudo no Netflix é dublado e legendado. E para quem quiser saber mais sobre esse assunto, qual é o seu conselho? Bom, o meu conselho é que entre num blog de um colega que é muito bacana, ele tem se dedicado muito a fazer um material legal, que é o Paulo Noriega. O blog dele é o Traduzindo a Dublagem. Toda semana ele coloca lá muito material bacana, ele coloca dicas, ele coloca muito sobre o nosso dia a dia, sobre o dia a dia da dublagem também, assim, da tradução e da dublagem, de todo o processo. Então, quem quiser saber mais, sem dúvidas, é só entrar no blog do Paulo Noriega, que é o Traduzindo a Dublagem. Muitíssimo obrigado. Obrigada a você, Laís. Obrigado mesmo, sucesso, viu? Obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. O prazer foi todo nosso. Nas questões de língua inglesa é sempre assim. O texto é em inglês, mas o comando e as opções de respostas estão em português. E isso requer raciocínio rápido, ainda mais com o relógio ali, ó, na pressão. Você acha isso difícil? Então imagina fazer tradução simultânea de eventos como Rock in Rio e Lollapalooza. Quem conta mais pra gente é uma verdadeira expert no assunto, Mônica Pessegueiro do Amaral. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Tudo bem? Tudo ótimo. Vem cá, tem uma diferença entre tradução e interpretação, não tem? Várias. Sobretudo, a principal diferença é no meio. Interpretação, o intérprete traduz oralmente. Tradução, o tradutor verte um texto escrito na palavra. Então, para começar, você já tem aí uma diferença básica, que é de fala para fala na interpretação e de texto para texto na tradução. E ainda tem uma terceira modalidade que eu faço muito há décadas, que é a tradução para legendagem de cinema, que é considerada ainda, não é só uma tradução, não é uma interpretação, é uma tradução diagonal, segundo um estudioso dinamarquês, Henrik Gottlieb, que fala isso, porque você está indo de fala sobre cinema, sobretudo diálogos, para escrita. Então é mais complicado ainda? É mais complicado ainda mais com a concisão para a legenda, né? Como foi essa experiência de fazer interpretação simultânea do Lollapalooza? Foi muito divertido. A gente inaugurou um sistema pioneiro de legendagem da interpretação simultânea por reconhecimento de voz. Eita, peraí, como é que é? Em vários festivais, você traduz um artista de voz para voz. No Lollapalooza, o que a gente fez foi testar um sistema de reconhecimento de voz com legendagem em que eu falava. E aí aparecia, o público não ouvia a minha voz, aparecia legendado o que eu estava traduzindo simultaneamente em tempo real. Obviamente, isso foi em 2014. O sistema ainda estava meio engatinhando. Então, assim, houve muitos bugs, muitos probleminhas do fato de ser um festival de rock com muitos termos em inglês. Então, a língua estrangeira. Essas máquinas de reconhecimento de voz, que algumas fazem noticiários de TV, mas é para português, de português para português. No nosso caso, todos os nomes das bandas, dos artistas, das músicas, dos estilos musicais, eram todos em inglês. Então, eu passei um mês antes, 8 horas por dia, treinando a máquina foneticamente para entender as palavras estrangeiras de uma maneira em que aparecesse, né, bem. Já que você entrou no assunto, tem algum perrengue memorável, assim, que você possa contar pra gente? Esse do Lollapalooza, a gente teve, assim, casos engraçadíssimos. O artista falava, eu sou do tempo dos Ramones, e a legenda entrava assim, os amores. Os amores. Então, foi curioso. O artista falava assim, nós estamos fazendo uma promoção ótima para os nossos fãs. Aí, quando eu falava fãs, a máquina legendava pais. Então, os artistas estavam fazendo promoção para os pais. As questões do Enem, em que você tem que pegar o texto em inglês, e aí você vai para o comando e para a resposta que está em português, parece mais com interpretação simultânea ou tradução simultânea? É bem complicado esse sistema, né, dessas perguntas e respostas com o texto numa língua e a resposta você tendo que dar numa outra língua. Eu diria que se assemelha um pouco ao processo cognitivo da interpretação simultânea, porque você está lendo numa língua, decodificando, compreendendo e tendo que responder numa outra, né? Achei bem difícil. E como fazer isso de forma rápida, tentando minimizar os riscos? O único conselho que eu poderia dar é, assim, se preparar bem, estudar bem e ter a consciência de algumas pegadinhas, armadilhas do idioma inglês, né? Porque, assim, por exemplo, os falsos cognatos, que muitos brasileiros caem nessa, né?
Armadilha, o texto está escrito relative, você acha que é algo relativo e são seus parentes. Fabric, né, que você acha que é uma fábrica e é o tecido. Também o inglês tem um tempo verbal que a gente não tem, que é o present perfect, que às vezes pode ser presente, às vezes pode ser passado. E na sua trajetória, quais são os trabalhos assim que mais te marcaram? Toda a franquia Homem-Aranha, toda a franquia James Bond. Acabei de legendar esta semana Blade Runner 2049, que é um filme aguardadíssimo, né, por todos os fãs do Blade Runner de décadas atrás. Eu fui durante também décadas tradutora de todos os desenhos animados da Disney. Na TV, eu estou há quase 20 anos como intérprete do Domingão do Faustão ao vivo, que é divertidíssimo interpretar o Faustão, né, fala coisas absurdas e eu estou lá no ouvido do artista tentando ter uma ginga para passar toda aquela irreverência, aquele humor do Faustão, né? Então, assim, eu acho que eu tenho o melhor de todos os mundos, que é a parte escrita, trabalhar com o cinema audiovisual, que é maravilhoso. Eu vejo todos os grandes filmes antes de todo mundo, né? E na TV, essa parte de trabalhar também com artistas convidados e mais ainda os festivais. E é muito bom. Tô vendo ali uma cartinha, o que é aquilo? Eu tive o privilégio, o prazer e a honra de receber de John Lasseter, que vem a ser o CEO da Disney Pixar. Ele veio lançar no Brasil Toy Story. E ele foi, durante essa visita ao Brasil para lançar o filme, ele entrou numa sala de cinema, num cinema, e ficou lá atrás, escondido, vendo a reação do público assistindo ao filme legendado. E ele saiu do filme amarradão, porque as pessoas estão rindo na hora certa, estão levando susto na hora certa com a sua legenda. Então ele ficou fascinado, ele falou, nossa, que maravilhoso, era isso que eu esperava de ver uma versão num idioma estrangeiro do meu trabalho. E quando ele foi embora, ele me mandou essa carta agradecendo por me fazer soar tão inteligente e espirituoso em português e agradecendo por todo o meu trabalho em fazer o tour de publicidade um sucesso tão grande. Foi muito fofo. Realmente eu guardo assim com muito carinho. Tesouro. Sua vida acadêmica ajudou nesse processo? Não ajudou, foi fundamental. Porque eu acho que num nível de profissionalismo no qual eu atuo, com cinema e TV, e grandes produções, grandes artistas, grandes canais de TV, que mostra ao seu cliente que você passou por todo o processo de treinamento e aprendizado mínimo, é fundamental. E, assim, não só isso, né? Eu fiz graduação em letras na PUC de tradução e interpretação, eu fiz uma pós-graduação em português e literatura luso-brasileira, porque eu já trabalhava como tradutora, e eu vi que é muito importante ter um comando do português muito bom, porque essa é a minha língua, né, alvo, né? A língua fonte é o inglês, mas é a língua que eu vou manipular como uma massa de bolo, é a nossa. Então eu queria estudar os grandes autores, tanto, né, de Portugal, colônias, Açores, etc., quanto do Brasil. E não só a formação para chegar onde eu cheguei e começar a trabalhar, e, digamos, impressionar os seus clientes, que você é capaz de dar conta, mas a continuada educação. Tem um verso do Fernando Pessoa, no heterônimo Álvaro de Campos da Tabacaria, que ele fala, não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Né? E o inglês fala, if you can dream it, you can do it. Né? Se você é capaz de sonhar uma coisa, você é capaz de fazer. Então, assim, não acha, você que está fazendo o Enem, que está estudando, nem entrou na faculdade, mas eu não tenho formação, mas eu não vou ter oportunidade, mas eu não tenho dinheiro. Vai atrás, se forme, né? Se informe, estude, faça o que você puder, porque isso contribui muito, é uma coisa que vai somando e é muito importante. A outra coisa, para completar a parte acadêmica, que eu acho que é fundamental, é você ter uma conduta ética de um profissionalismo, assim, que é indispensável. Veja o caso de um Blade Runner 2049, que eu não posso falar nada sobre o filme, exceto que eu traduzi o filme, não posso dizer absolutamente nada. Então, o cliente, seja uma reunião de um grande CEO de uma empresa, seja o filme, seja na televisão, eles confiam que você vai guardar sigilo sobre aquele material, que você não vai divulgar, não vai botar no Facebook, no Instagram, olha aqui, postar, contar pra todo mundo o final do filme, quem matou, né? Acaba a surpresa. Mônica, muito obrigado mesmo pela sua presença. Foi uma honra, viu? Eu que agradeço. O prazer foi todo meu. Tá vendo, galera? Estuda! Faz toda a diferença, não faz? Faz, muita diferença. Até a próxima. Não, pode cortar, Renatinho. Mônica, só entre a gente aqui. Enquanto é o final de Blade Runner. Hã? O final do Blade Runner, só...
Tá maluco? Só um pedacinho. Vamos negociar. Ó, tem um açaí maneiro aqui tem pertinho. negociação. Tem um açaí, um pão de Não queijo. tem, não é sério. tem. 2 pacotinhos de pão de queijo. Zero. Caraca.